Muito boa tarde. Durante o dia de hoje, o Sr. Primeiro-Ministro e um conjunto de membros do Governo estiveram a auscultar e a trocar opiniões e a escutar perspectivas de um conjunto de instituições e personalidades sobre a situação económica. Por um lado, da parte da manhã, um conjunto de instituições que fazem projeções económicas, como o Conselho de Finanças Públicas, o Banco de Portugal, o INE e algumas universidades fizeram a sua perspectiva relativamente ao impacto na economia, este ano e nos próximos, daquilo que é esta epidemia de Covid-19 e as medidas de contenção que, entretanto, se verificaram. Durante o dia também tivemos a projeção do FMI relativamente ao crescimento da economia global e da economia portuguesa, acentuando aquilo que já resultava de alguma maneira das reuniões da manhã. Uma expectativa de uma recessão importante durante o ano de 2020, com um impacto sobretudo muito significativo durante o trimestre que agora se inicia, o segundo trimestre de 2020, e uma recuperação, consoante as perspectivas mais ou menos vigorosa, durante o ano de 2021. Da parte da tarde estivemos a escutar um conjunto de economistas que nos deram também a sua perspectiva sobre os desafios da retoma da economia portuguesa, com um conjunto de reflexões importantes e também com um conjunto de sugestões relativamente às questões, aos desafios, aos temas que, do ponto de vista das políticas públicas e da política económica, terão de ser equacionados. Não vou, obviamente, entrar em detalhe sobre o conjunto de reflexões e sugestões que foram feitas, mas gostaria de significar que, de uma maneira geral, há uma partilha importante da ideia de que temos que ir construindo uma confiança coletiva na capacidade que tivermos de proteger as populações, proteger os elementos mais frágeis da nossa população, à medida que nos fomos preparando para o levantamento das restrições à atividade económica e à circulação dos cidadãos. E isso é uma componente muito importante da nossa estratégia de transição. Nos próximos dias vamos continuar em discussões, ouvindo amanhã os parceiros sociais, depois os epidemiologistas. Vamos ter uma discussão sobre a renovação do estado de emergência, que terá que ser avaliada pelo Sr. Presidente da República, também no seu conteúdo, mas, sobretudo, temos que agora começar a pensar na forma como vamos ser capazes de uma forma coordenada com os nossos parceiros europeus e, tendo em conta também a situação de saúde pública, criar na nossa população, nas nossas empresas, a confiança de que estão reunidas as condições para o retorno a uma atividade que terá que ser gradual, terá que ser progressiva, mas que irá sendo feita. Os portugueses manifestaram nestes últimos tempos uma extraordinária capacidade de gerir o risco, uma autodisciplina que se impôs na proteção da comunidade e dos próprios através da capacidade de nos confinarmos no nosso espaço e evitarmos a circulação pública. Daqui a algumas semanas, quando começarmos a equacionar o levantamento destas restrições, a mesma autodisciplina, a mesma capacidade de gerir o risco tem que ser encarada na forma como vamos retomar a nossa atividade, com medidas de proteção individual, medidas de proteção nos espaços públicos. Hoje também ficámos a saber que saíram normas relativamente ao fabrico de máscaras de proteção comunitária que permitem oferecer aos cidadãos um grau de proteção muito significativo na sua vida comunitária, alinhado um pouco com as ideias que a Organização Mundial de Saúde e a nossa DGS fez relativamente ao uso de máscaras em espaços públicos, mas com a capacidade que já muitas empresas portuguesas fizeram de começar a fabricar em grande quantidade máscaras para proteção comunitária que poderão ser distribuídos pelos circuitos de comercialização, oferecendo aos nossos concidadãos uma medida de proteção em grande escala que até ao momento não dispunhamos verdadeiramente. E nesse caso também é um passo mais para a construção da confiança da nossa população na capacidade de nos protegermos. A nossa comunidade, os nossos serviços de saúde estão a responder bem a esta situação
e, portanto, se conseguirmos continuar a consolidar estes ganhos do ponto de vista de saúde pública, teremos a capacidade também de, nas próximas semanas, começarmos a construir a confiança de nos protegermos, não só no espaço da nossa casa, mas também no espaço público. Estou à vossa disposição. Boa tarde, em direto para a Antena 1, Madalena Salema. Já percebi que neste momento estão numa fase de ouvir, antes de avançar para um plano de retoma da economia. Eu gostaria de saber se é possível saber quando é que pode avançar este plano. Isto é, se já tem na ideia possa ser antes de junho, se será nunca antes de junho, para ter alguma ideia, já que em termos de plano e de ações concretas ainda se está numa fase preliminar de audição. Bom, aquilo que desde o primeiro momento nós sabíamos e fomos tomando passos é que a partir do momento em que adotámos muito cedo medidas de confinamento, de distanciamento social, de restrições a um conjunto de atividades económicas, isso iria ter um impacto muito grande sobre a nossa atividade económica. E, portanto, a primeira resposta foi uma resposta no sentido de permitir às empresas e às famílias preservarem, durante este momento de maior confinamento, a sua capacidade produtiva, proteger o emprego e assegurar que as empresas têm a capacidade, quando houver essa reabertura, responder, não tendo, entretanto, destruído postos de trabalho ou a própria sua capacidade de responder às solicitações do mercado. O segundo momento é este momento de começarmos a preparar a reabertura. Várias coisas são importantes para isso. Temos que, e isso ganhamos esse tempo graças à extraordinária disciplina dos portugueses, conseguimos aplanar a curva, conseguimos ganhar tempo para proteger os elementos mais frágeis da nossa população e capacitar os nossos serviços de saúde para responderem às necessidades de atendimento que surgirem eventualmente. O próximo passo vai ser ir abrindo gradualmente estas medidas com a proteção suficiente para que os cidadãos tenham a confiança de que não apenas têm a resposta nos serviços de saúde, mas, sobretudo, tenham a capacidade de se proteger e de proteger os outros num contexto social. A seguir, temos que pensar, quando isto estiver assegurado, quais são as medidas de apoio e de estímulo à retoma económica que temos que assegurar. Alguns setores serão impactados de uma forma diferente de outros e, portanto, temos que ter aí medidas que já não são indiferenciadas e dirigidas a toda a economia, mas pensando efetivamente nos impactos que vão surgir em cada momento. Finalmente, temos que pensar na forma como articulamos isto com as nossas perspectivas de longo prazo. Os fundamentais da economia portuguesa e dos fatores de produtividade da economia portuguesa têm que continuar a merecer a nossa melhor atenção. Foi muito sublinhado, por exemplo, nestas conversas, que o facto de termos hoje um sistema científico e tecnológico muito capacitado, de termos empresas muito flexíveis e mão de obra muito competente, é aquilo que permitiu em tão pouco tempo um conjunto de instituições e de empresas serem capazes de reorientar a sua atividade para responderem às necessidades imediatas da nossa população. E isto é um fator de solidez da nossa economia que tem que continuar a ser acentuado. Continuar a apostar na educação, no conhecimento, na inovação. Isso será decisivo nos próximos tempos da nossa economia. Desse ponto de vista, também gostava de salientar que foi muito referido por todos os participantes na discussão que a própria forma como o país tem vindo a gerir esta crise, quer com projeta também uma imagem externa muito positiva do nosso país, como um destino seguro, como um país onde existe uma enorme coesão social e que isso são também vantagens no reposicionamento futuro da nossa economia. André Esteves, da RTP. Vou tentar condensar 3 perguntas numa. Antes de mais, se a mais provável renovação do estado de emergência na sexta-feira já abrange esta reabertura da atividade económica. Em segundo lugar, os números ainda do FMI, se o Governo esperava números tão pesados. E finalmente, ontem o Primeiro-Ministro abriu porta a uma nacionalização da TAP. Pergunto-lhe em que condições e que condições são necessárias para que haja essa nacionalização.
Muito obrigado. Tentando ver se me recordo das 3 perguntas. Por um lado, relativamente às projeções do FMI. Ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer que íamos confrontar-nos com uma quebra de atividade muito acentuada durante este ano, que se deve sobretudo ao facto de, neste trimestre, nós irmos ter uma redução grande da nossa atividade económica. Não sabemos ainda qual é a verdadeira redução da atividade económica. Temos resultados que mostram, que foram hoje também conhecidos, que cerca de 82% das empresas estão a manter a sua atividade. Sabemos que neste momento são 66 mil empresas que colocaram trabalhadores em layoff. Isso representa menos de 1/4 da população. Ainda não há um crescimento muito significativo do nosso desemprego e, portanto, não sabemos ainda exatamente qual vai ser o impacto real nestes meses próximos, neste mês de março, abril e maio, daquilo que é a contração da atividade económica. Mas sabemos que vai ser severo e que vai ter um impacto no nosso produto interno bruto no final do ano. Ontem o Sr. Ministro das Finanças referiu que esperava que a queda do produto não chegasse aos 2 dígitos. É isso que também diz o FMI, aponta para valores na ordem dos 8% de quebra do PIB, como outras instituições têm estado a dar valores desta ordem. Há muita coisa que ainda é incerta, coisas podem correr um pouco melhor, podem correr um pouco pior, mas sabemos que vai ser duro. Aquilo que é importante é que depois deste trimestre, onde há maiores medidas de restrição, onde vamos começar a levantar algumas das restrições, seja o ponto mais fundo, digamos assim, desta quebra e que a partir daqui possamos, com cuidado, com confiança, voltar a retomar a nossa atividade, sempre salvaguardando a saúde das populações, porque esse capital de confiança que estamos a tentar construir com estas medidas de contenção e com a autodisciplina dos portugueses, tem que ser também o nosso melhor fator de recuperação da nossa economia. É todos nos sentirmos, em todos os contextos, bem protegidos do ponto de vista da nossa saúde pessoal, da saúde dos que nos estão próximos, da saúde da comunidade. Sobre a TAP, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e que eu próprio já tive ocasião de referir, é que a TAP é uma empresa estratégica para Portugal, é aquilo que nos liga ao resto do mundo, é aquilo que assegura a continuidade territorial do nosso país com os territórios dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, é aquilo que assegura a ligação às comunidades portuguesas no exterior e, portanto, é uma empresa que, do ponto de vista do sentido estratégico do Estado, deve ser preservada. Nestas condições em que todas as companhias de aviação do mundo estão a conhecer uma dificuldade muito significativa, porque praticamente a atividade parou, é óbvio que o Estado vai, como outros Estados estão a fazer relativamente a outras companhias aéreas, vai continuar a acompanhar a situação da TAP, vai assegurar a continuidade da TAP. Os mecanismos e os instrumentos que temos à nossa disposição para assegurar essa continuidade são os mais diversos, não vamos excluir nenhum deles, nem sequer a hipótese da nacionalização. Fez-me ainda mais uma pergunta, que era a primeira, salvo erro. A reabertura da atividade económica já na renovação... Eu julgo que isso o melhor é escutarmos aquilo que vai ser a opinião dos técnicos, que é a primeira noção que temos que ter, é ter o Conselho Técnico informado sobre a evolução da pandemia, a nossa capacidade de continuar a assegurar a redução do número de casos sustentadamente. Obviamente, depois, a Assembleia da República terá que se pronunciar também, o Governo também terá que se pronunciar, a última palavra pertence ao Sr. Presidente da República, não serei eu que vou antecipar aqui o sentido dessa decisão. Boa tarde, Sr. Ministro. Começava por lhe perguntar sobre os setores que podem começar a reabrir, com os dados que têm e com a evolução da economia nos próximos meses, as previsões a que têm acesso, que setores é que estão na linha da frente dessa reabertura, que será, como já disse, gradual, e se essa reabertura será forçosamente sujeita a regras de funcionamento. Perguntava-lhe também, para me esclarecer o que quer dizer quando diz que é preciso criar uma confiança de proteção suficiente no contexto social. Quer isto dizer, por exemplo, que o Governo vai distribuir materiais de proteção individual nas ruas, como vimos em Espanha? Peço-lhe para me esclarecer isto. E agora que o Governo conhece as previsões do FMI, se podem continuar a dizer que vai haver aumentos da função pública?
Muito bem, começando por essa matéria, isso é uma decisão relativamente, uma decisão orçamental, não vou aqui antecipar nenhuma decisão nessa matéria. A segunda nota que queria dar era sobre que setores vão reabrir. Eu gostava de recordar que, ao contrário do que sucedeu noutros países, isso torna o esforço nacional, a nossa capacitação nacional ainda mais notável, Portugal não determinou o encerramento de todas as atividades económicas. Toda a atividade industrial continua a poder funcionar, todas as atividades de transportes continuam a ter autorização para funcionar, a hotelaria pode continuar a funcionar. Há um conjunto de atividades que não têm nenhuma restrição administrativa ao seu funcionamento e que não estão a funcionar ou porque não há procura neste momento e, portanto, tomaram uma opção de encerrar. Não há nenhuma decisão nesses setores de encerramento que o Governo tenha agora que alterar. Existem setores, isso sim, em que o Governo tomou ou medidas de limitação da atividade ou medidas mesmo de encerramento. O Governo decretou o encerramento do comércio a retalho com algumas exceções. A prestação de certos serviços que se operavam em estabelecimentos abertos ao público. Com algumas exceções, uma vez mais, o caso mais conhecido é o da restauração, em que pode funcionar no regime de serviço de refeições, em regime de take-away ou de entregas ao domicílio. Portanto, estes são os setores que, essencialmente, estão neste momento condicionados por decisão do Governo. Aquilo que nos parece é que nós devemos tomar medidas dirigidas a estes setores em função da avaliação do risco que temos. Conseguiremos continuar a reduzir consistentemente o número de novos casos de contágio? Conseguimos, com isso, ter a capacidade de dotarmos toda a comunidade das condições suficientes para se sentirem seguras e para que as empresas possam oferecer segurança no local de trabalho, nos locais onde se atende o público? E isso é aquilo que estamos, neste momento, a conseguir construir. Para ir, então, portanto, relativamente aos setores, há setores que foram objeto de decisões administrativas, é sobre esses que temos que incidir a nossa atenção no futuro. Finalmente, relativamente aos equipamentos de proteção individual, há condições de funcionamento nos postos de trabalho, nos estabelecimentos que venham a ser abertos ao público. Aquilo que, sobretudo, importa assegurar, do ponto de vista de políticas públicas, é que existe um abastecimento suficiente desse tipo de equipamentos para que as empresas possam distribuí-las aos seus trabalhadores, para que possa haver suficiente capacidade nos locais de trabalho para o cumprimento de regras de higiene e de desinfecção que tragam esta sensação de segurança e esta capacidade de oferecer a proteção da saúde em todas as circunstâncias e, obviamente, também assegurar que o mercado é suficientemente abastecido a preço razoável de equipamentos que as pessoas também vão usar nas suas deslocações particulares, nos casos em que isso se mostre recomendável. Foi nisso que estivemos a trabalhar estas últimas semanas e é por isso também com muito agrado que vi que não só hoje foi já publicada uma norma técnica que permite a confecção de máscaras de uso comunitário com um nível elevado de proteção e um conjunto já muito vasto de empresas que vão ocupar muitos postos de trabalho precisamente a produzir, primeiro para Portugal e esperamos nós também para outros mercados, aquilo que neste momento são equipamentos que estão de oferta bastante escassa.